Nesse vídeo, pessoal, nós vamos resolver 4 questões de matemática e raciocínio lógico da banca FCC. Então veja esse vídeo aqui até o final. Vamos lá. Estamos aqui para a nossa primeira questão, então, banca FCC 2020, que diz o seguinte. Um reservatório de água estava completamente cheio quando passou a perder água a um ritmo constante. Após 30 dias, o volume de água no reservatório correspondia a 2/3 da capacidade máxima. Contando a partir do momento em que o reservatório estava cheio, o tempo necessário para que o volume de água atinja a marca de 10% da capacidade máxima do reservatório é... E temos aqui então, pessoal, alternativas. Bom, então vamos começar aqui a interpretar o problema, né? Então ele fala aqui, pessoal, que tem um reservatório de água, que eu vou colocar aqui então o reservatório aqui. Uma dica que eu dou, pessoal, sempre faça desenhos, tá? Porque nosso cérebro ele pensa através de imagens, então tendo imagem fica mais fácil para a gente entender o que está acontecendo. Então tá aqui o reservatório de água, e aí o que aconteceu, pessoal? O reservatório de água, né, ele estava completamente cheio quando ele começou a perder água, teve uma rachadura nele e começou a perder água aqui no reservatório. E aí, em 30 dias, pessoal, o volume de água do reservatório, que estava totalmente cheio, passou a ser 2/3, né? Então, 2/3 são mais ou menos aqui, ó. Sobrou, então, 2/3 de água no reservatório. E isso, pessoal, passado quanto? Passado 30 dias. Então, em 30 dias, ó, esvaziou isso aqui, né? Contando a partir do momento em que o reservatório estava cheio, o tempo necessário para que o volume de água atinja a marca de 10%, né, será de... Então, ele quer 10%, pessoal, ele quer ver quanto tempo ele levar para o reservatório chegar a água aqui embaixo, ó, tá? Aqui sendo, ó, 10%, né? Pessoal, 10%, ó, porcentagem é uma coisa que é o seguinte. A gente pode representar a porcentagem que está aqui, tá? 10% assim. Então, 10%. Só que o que mais, pessoal? 10%, por que a gente fala 10%? Porque a gente pode representar ele sendo assim, ó. É 10 para cada 100, ou seja, 10 sobre 100, tá? Então, a porcentagem a gente pode representar ela com uma fração dessa forma aqui, 10 sobre 100. Aí, pegando a fração aqui, a gente pode simplificar um zero aqui, ó. Um zero aqui embaixo, né? Sobra o 1 e sobra o 10 aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa, ó. Aqui, 1/10. Tá bem? Então, uma outra forma de a gente representar, então, o 10% é representar na forma de uma fração 1/10, tá bem? Então, ó, ele quer saber, então, quanto que vai sobrar aqui, né? Quanto tempo vai levar para sobrar aqui no reservatório 1/10 da água, tá? Ou seja, 10% da água. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter que usar, então, a regra de 3, tá? Porque a gente vai pensar o seguinte, ó. Aqui, sobrou quanto, pessoal? Sobrou 2/3 da água, né? Então, essa parte aqui é 2/3 da água. Pessoal, se isso aqui é 2/3 da água, quanto que esvaziou aqui? Quanto que foi a quantidade que esvaziou do tanque? Esvaziou 1/3, vocês concordam? Se sobrou 2/3, então esvaziou 1/3. Ou seja, pessoal, esvaziou 1/3 em quanto tempo? Esvaziou 1/3 em 30 dias, né? Se ele quer ver quanto que vai sobrar aqui, quando vai sobrar 1/10 de água, quer dizer, pessoal, que quando sobrar 1/10 vai ter esvaziado quanto de água aqui, pessoal? Quando sobrar 1/10. Quando sobrar 1/10 vai ter esvaziado 9/10 de água. Então é isso que ele quer saber. Quanto tempo vai levar para esvaziar 9/10 de água, tá? Então a gente tem ó, aqui 1/3 de água esvaziou em 30 dias. Vamos marcar isso. Ó. 1/3 de água esvaziou em 30 dias. Eu quero saber quanto tempo vai levar para esvaziar 9/10 de água. Quanto tempo vai levar, né? Isso que a gente quer saber. Então, eu vou marcar aqui como x. Quantos dias vão levar? X dias, tá? Então, a gente tem aqui uma regra de 3, a gente multiplica cruzado, né? Multiplica esse com esse e este com esse. Então, agora vai ser o seguinte, pessoal. X vezes 1/3 é 1/3 vezes x. Isso aqui é igual. Agora, 9/10 vezes 30. Então, fica 9/10 vezes 30. O lado de cá, né? 1 vezes x é x, né? Então, fica x sobre 3. Tá? Aqui embaixo do x é como se tivesse 1, ó. Multiplicação de fração, se multiplica numerador com numerador. Né? Aí 1 vezes x fica x. E multiplica denominador com denominador, 3 vezes 1 fica 3. Tá? Então, fica assim, x sobre 3 é igual. Aqui, mesma coisa, a gente tem aqui uma multiplicação, então, de fração aqui, né? Só que, pessoal, quando a gente tem uma multiplicação de fração, uma coisa que a gente pode fazer é simplificar, tá? Se tiver um zero aqui, ó, a gente pode simplificar, então, este zero com esse zero aqui embaixo, ó. Tá bem? E aqui ficou aqui em cima, ó, ficou 9 vezes 3. 9 vezes 3, pessoal, dá 27. E aqui embaixo sobrou 1 e sobrou 1. Ó. 1 vezes 1 é o 1, né? Nem precisa aparecer. Então aqui fica 27, tá bem? Agora, esse 3 aqui, pessoal, que está dividindo o x, como ele está dividindo, eu posso passar ele para o outro lado. Só que se eu passar ele para o outro lado, ele passa o inverso, ele passa multiplicando, né? Então aqui vai ficar ó, x
é igual a 27, aí vezes o 3, né? Porque como eu disse, quando ele passa para o outro lado, ele passa o inverso, ele passa multiplicando. E aí 27 vezes 3, pessoal, dá 81. Então x é igual a 81. Como é os dias que a gente está procurando, né? Aqui era dias, ó. Era 30 dias que levou para esvaziar aqui, né? Um terço do tanque. Então, o x também era em dias, então 81 dias. Que vai levar, então, para o tanque aqui esvaziar 9 décimos, né? E sobrar apenas 1 décimo da água aqui dentro do tanque, né? Ou seja, 10%. Então, como vai levar 81 dias, resposta certa, então, a letra A. Beleza, pessoal? Está respondida aqui a nossa questão. Então, vou fazer aqui a questão 2, que diz o seguinte, ó. Também a questão da Banca FCC 2020. Em um determinado estado, 30% dos domicílios estão na zona rural e os demais em zonas urbanas. Então, ó, 30% então, dos domicílios estão em zona rural e os demais em zonas urbanas. Vou fazer aqui um desenho, pessoal, representando essas informações, então, né? Como eu disse, é muito importante fazer desenhos porque o nosso cérebro ele pensa através de imagens, tá? Então, vou fazer aqui, então, um retângulo, representando aqui, então, ó, os estados, né? Representando esse estado aqui, então. Então, o estado, que vai ser esse retângulo aqui, ele está dividido no seguinte: 30% dos municípios são zona rural. Então, vou colocar aqui, ó, 30% dos municípios são aqui na zona rural. E aí, ó, o restante é zona urbana. Pessoal, se 30% está na zona rural, quanto que sobrou então para a zona urbana? Sobrou aqui 70%. Então, 70% aqui está na zona urbana. Vamos continuar a leitura. Sabe-se que apenas 80%, então 80%, dos municípios desse estado têm agências bancárias. Então, só 80% dos municípios têm agência bancária. A agência bancária eu vou representar sendo AG, dessa forma aqui. Então, AG de agência, fazer aqui um triângulozinho em volta. E como eu disse, é muito importante fazer sempre, pessoal, imagens, tá? Então, aqui, agências bancárias são 80%. Só que são 80% dos municípios do estado, ou seja, aqui no 80% tem municípios que são rurais e tem municípios que são urbanos, tá? É 80% dos municípios do estado inteiro. Sabendo que exatamente metade dos municípios da zona rural, então metade dos municípios da zona rural, tem agência bancária. Então, ó, municípios da zona rural, pessoal, são 30%. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, então, municípios da zona rural, que tem agência bancária, é metade, né? Então, metade aqui, ó, dos municípios da zona rural tem agência bancária. 70% do total de municípios da zona rural, metade disso é 15%. Então, 15% dos municípios da zona rural tem agência bancária. Então, a porcentagem de municípios da zona urbana sem agência bancária em relação ao total de municípios é... Então, ele quer saber aqui, pessoal, quanto que é, então, a porcentagem de municípios da zona urbana sem agência bancária, tá? Então, ele quer saber quantos municípios da zona urbana não têm agência bancária, em porcentagem. Isso que ele quer saber. Tá bem? Então, vamos ver aqui, pessoal. O que nós sabemos aqui, por enquanto, é isso, né? Que agências bancárias são 80% dos municípios e que, desses 80%, 15% estão na zona rural. Então, vamos ver quantos por cento, então, pessoal, estão na zona urbana. Vamos ver aqui quantos estão na zona urbana. Se dos 80%, 15% da zona rural, quantos estão na zona urbana, pessoal? Só a gente fazer, então, 80 menos 15. Ó. 80 menos 15. Aí empresta aqui, né? Porque não dá para tirar 5 de 0, então a gente empresta aqui do 8, aqui fica 7 e aqui fica 10. 10 menos 5 é 5. 7 menos 1 fica 6. Então aqui fica 65. Então 65%, pessoal, né, desses 80% aqui, 65% são zona urbana. 15% são zona rural, tá bem? Então, pessoal, a gente tem que 65% então, dos municípios da zona urbana tem agência bancária. Então, o que ele quer saber aqui é quantos municípios, pessoal, sem agência bancária, quantos não têm agência bancária. 65% tem, quantos que não tem? Para saber isso, é só pegar então, o total de municípios da zona urbana, que é 60%, e vamos tirar deles
os que têm agência bancária, que é 65%. Então, menos 65%. Empresta aqui do 7, que fica 6 e aqui fica 10. 10 menos 5 é 5. E aí 6 menos 6, pessoal, dá 0. Sobra aqui então 5, né? Então, olha só, os municípios, então, pessoal, da zona urbana, que não tem agência bancária, pessoal, é 5%. Também 5% dos municípios não têm agência bancária. Resposta certa aqui, então, ó, a letra E. Vamos fazer aqui agora, pessoal, a questão 3, tá? Tem a questão da FCC 2020. Diz o seguinte: há 51 pessoas em uma fila. Algumas pessoas dessa fila serão sorteadas. Então, algumas pessoas, pessoal, serão sorteadas. E nós temos aqui, então, 51 pessoas em uma fila. O menor número de pessoas que devem ser sorteadas para garantir que dentre elas haja pelo menos duas que são vizinhas. Ó, duas que são vizinhas. Na fila é D. Então, pessoal, a gente quer saber aqui o menor número. Então, o menor número de pessoas sorteadas, né? Para garantir, ó, nós temos que garantir que pelo menos duas ali, né? Pelo menos duas serão vizinhas na fila. Essa aqui é uma questão, então, pessoal, que ela se trata aqui do princípio da casa dos pombos. Que é o seguinte, ó. Uma forma de resolver esse tipo de questão aqui é nós pegarmos o total de pessoas, que são 51, e vamos fazer aqui, ó, 51 risquinhos, então, representando essas pessoas. Temos aqui, então, pessoal, 51 pessoas aqui nessa fila, tá? E aí, ó, vamos pegar aqui um caso extremo, pessoal, em que a gente possa sortear essa primeira pessoa aqui, tá bem? Aí eu pulo uma, vou sortear aqui a outra. Aí eu pulo uma, pego aqui a outra, e eu fazendo isso, ó. Pulando uma e pegando a outra, tá? Até o final. Ok, pessoal, então eu selecionei as pessoas de forma que eu pego uma pessoa, pule a próxima, pegue outra pessoa, pule a próxima, pegue outra pessoa, pule a próxima. E da forma que eu coloquei aqui, pessoal, não tem como duas pessoas ser vizinhas na fila, tá? Então, da forma que eu peguei aqui, eu posso sortear qualquer pessoa aqui e eu garanto que nenhuma delas será vizinha, porque eu peguei as pessoas de tal forma que eu pulo a próxima, né? Então não tem como duas pessoas ser vizinhas. Vamos contar quantas pessoas tem aqui, ó. Tem só os círculozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então tem 26 pessoas que eu posso pegar aqui, de forma que eu posso sortear elas e nenhuma delas serão vizinha uma da outra, né? Agora, pessoal, a próxima pessoa que eu vou pegar aqui no meio, qualquer lugar que eu colocar aqui, ó, por exemplo, vou colocar uma pessoa aqui, ó. Eu já garanti que tem pelo menos duas pessoas que são vizinhas agora, tá? Então, qualquer lugar agora que eu escolher uma pessoa, eu vou garantir que tenha duas pessoas que são vizinhas, tá bem? Então, esse aqui é o número mínimo de pessoas que eu tenho que pegar para garantir que, num sorteio, eu garanta que exista a possibilidade de duas pessoas serem vizinhas. E esse número, ó, nós tínhamos contado 26, né? Então, eu coloquei mais um, dá 27. Agora vamos contar de novo só para ter certeza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pessoas. Então, 27 pessoas, resposta certa aqui, letra B. É o número mínimo, então, de pessoas que eu devo selecionar aqui, dessas 51, de tal forma que eu garanta que exista a possibilidade entre elas, ao sortear, pelo menos duas aqui serem vizinhas na fila. Beleza? Então, pessoal, então está aqui resolvida a nossa questão. Vamos agora, pessoal, para a questão 4, que é uma questão de raciocínio lógico, então, que diz o seguinte, ó. Em um círculo, todo trapezista, então, todo trapezista é também malabarista. Então, essa aqui, então, pessoal, se trata de uma questão de argumento com os quantificadores lógicos, tá? Esse tipo de questão aqui, a gente resolve ela fazendo, então, os diagramas lógicos, que são círculozinhos aqui, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, tá falando que todo trapezista é malabarista. Então, eu vou fazer aqui um círculo, ó, representando aqui, então, todo trapezista. Eu vou representar o trapezista sendo T de trapezista, né? Então, todo trapezista é malabarista. Então, eu coloco os trapezistas dentro do grupo dos malabaristas. Vou chamar de M, tá? Então, isso aqui representa, ó, todo trapezista, então, é malabarista porque ele está dentro do grupo aqui dos malabaristas. Sabendo que, nesse círculo, se um artista é contorcionista, então, se o artista, ó, ele é contorcionista, ele não é equilibrista,
então ele não é malabarista. Então, não é malabarista. É correto concluir que se um artista é trapezista, então ele... Então, vou continuar aqui o desenho. Ó. Então, tá falando, pessoal, que se nesse círculo, se o artista ele é contorcionista, então tá falando que ele é contorcionista, eu vou representar o contorcionista sendo o C, assim, tá? Então, se ele é contorcionista, mas não é equilibrista, então o equilibrista vai fazer aqui um outro grupo dos equilibristas, que pode estar pegando aqui assim, ó. Esse aqui, os equilibristas. Tá? Então, se ele é contorcionista, mas ele não é equilibrista, ele não se envolve aqui com os equilibristas, então, pessoal, ele não é malabarista. Então, este grupo aqui dos contorcionistas, ele não pode encostar nesse grupo dos malabaristas, tá? Porque ele não é malabarista, tá bem? Então, tá aqui desenhado. Essa, pessoal, não é a única forma de estar desenhando. Existem outras formas aqui. Vamos fazer ela. Vou fazer um outro desenho aqui, então, usando as mesmas informações. Todo trapezista é malabarista. De novo aqui, ó. Todo trapezista é malabarista. Se um artista é contorcionista, vou colocar aqui de novo os contorcionistas, mas né, não é equilibrista. Aqui o equilibrista eu coloquei ele pegando aqui dentro dos trapezistas. Agora vou fazer o equilibrista, pessoal, pegando apenas os malabaristas, mas não se envolvendo ali com os trapezistas, tá? E aqui estão os equilibristas. De novo, o contorcionista ele não é equilibrista, né? Tá aqui falando, ó. Ele é contorcionista, mas não é equilibrista. Então ele não é malabarista. Então, de novo, ele não se envolve com os malabaristas, tá? Tem ainda uma outra forma de desenhar aqui, que pode ser a seguinte, ó. Então tem aqui um trapezista, os malabaristas. Aí eu tenho aqui os contorcionistas, que eles não se envolvem aqui, né? E aí eu tenho os equilibristas, pessoal, não se envolvendo aqui com os malabaristas também, tá? Fazendo aqui os equilibristas aqui fora. Ok, então, pessoal, então eu tenho esses 3 desenhos. Na verdade, tem muito mais desenho que a gente pode fazer, tá? Mas acho que só com esses 3 aqui já é o suficiente. Para a gente estar respondendo aqui a questão, então. Então, ele fala aqui o seguinte, pessoal. É correto concluir, se um artista é trapezista, então, falando aqui, se o artista ele for trapezista, então ele necessariamente é, letra A, ele não é contorcionista nem equilibrista. Está falando, pessoal, que se ele for trapezista, ele não vai ser contorcionista nem equilibrista, quer dizer, e nem, né? Então, ele não vai ser uma coisa nem outra, tá? Ele não vai ser uma coisa nem a outra. Então, vamos ver o seguinte, ó. Vamos pegar aqui um artista, então, que é trapezista. Aí, ó, esse artista aqui, por exemplo, pessoal, ele é trapezista, tá? Vou pegar aqui, fazer essa bolinha aqui dentro, ó. Esse artista aqui, ele é trapezista, ele está no grupo dos trapezistas. Ele não é contorcionista, né? Isso é verdade. Então, essa primeira parte aqui, pessoal, tá verdadeira. Ele não é contorcionista. Só que está falando que ele também não é equilibrista. Só que eu peguei um trapezista aqui, pessoal, que ele também é equilibrista. Ele está dentro dos equilibristas também. Ele também aqui na interseção, né? Então, isso aqui, pessoal, que ele está falando, que não é equilibrista, é falso, porque eu consegui um trapezista que ele é trapezista e também é equilibrista, né? Então, aqui está falso. Como isso aqui dá o sentido de E, pessoal, para o E ser verdadeiro, eu preciso que as duas informações sejam verdadeiras, né? Como essa é verdadeira e essa é falsa, isso aqui dá falso. Ou seja, essa frase inteira aqui é falsa, então não é o item A. Item B. Está falando, pessoal, que ele não é malabarista, né? Se ele é trapezista, ele não é malabarista. Mas em todos os desenhos, pessoal, todo trapezista é malabarista. Todo trapezista é malabarista. Todo trapezista é malabarista. Ele até fala isso, né? Todo trapezista é malabarista. Então também não pode ser a letra B. Letra C. É equilibrista ou, então aqui a gente tem um ou não é contorcionista. Pessoal, é equilibrista. Eu consigo aqui um trapezista que é equilibrista. Mas nesse outro desenho aqui, pessoal, eu consigo um trapezista, só que ele não é equilibrista, tá? Para uma informação ser verdadeira, pessoal, eu preciso que ela seja verdadeira em todos os desenhos. Eu não posso ter ela ser verdadeira em um desenho e em outro não. Ela precisa ser verdadeira em todos. Como por esse desenho ela é verdadeira, esse trapezista é equilibrista, mas por esse trapezista não é equilibrista, então eu não posso dizer que isso aqui é verdade. Então isso aqui é falso. Essa informação aqui é falsa, tá? Mas tem o ou. O ou, pessoal, para o ou ser verdadeiro, eu preciso que apenas uma das informações, né, pelo menos uma, seja verdadeira. Então, se essa é falsa, mas se essa for verdadeira, aí isso aqui fica verdadeiro. Então, vou ver aqui se isso é verdade. Ó. Aqui está falando que não é contorcionista. Pessoal, esse trapezista não é contorcionista. Esse trapezista não é contorcionista. Esse trapezista não é contorcionista. Em nenhum desenho ele é contorcionista. Logo, pessoal, isso aqui é verdade.
o trapezista não é contorcionista. Isso é verdadeiro. Como nós temos um ou, o ou ele é verdadeiro se uma informação, né, pelo menos uma informação for verdadeira. Essa é falsa ou é verdadeira, isso aqui no final fica verdadeiro, porque é o ou, tá? Ou seja, pessoal, essa frase é verdade. Então a resposta certa é a letra C. Vamos ver aqui só os outros itens, pessoal, para desencargo de consciência, né, e ver que não é os outros itens, que realmente a resposta certa é a letra C. Então aqui na letra D, está falando o seguinte. Está falando, pessoal, que todo trapezista é equilibrista, ou de novo, né, contorcionista. Está falando que todo trapezista é equilibrista. Como eu disse, por aqui ele é equilibrista. Por aqui não, esse trapezista não é equilibrista. Falso essa aqui então. Aqui, falso. Ou ele é contorcionista, pessoal. Só que nenhum ele é contorcionista. Nenhum deles o contorcionista se envolve com o trapezista, né? Então aqui também é falso. E no ou, pessoal, falso com falso dá falso. Então isso aqui, ó, é uma frase falsa, então não é realmente a letra D. A letra E está falando, ó, que ele é malabarista. Verdade, né? Todo trapezista é malabarista. Todo trapezista é malabarista. Todo trapezista é malabarista. Então a primeira parte está verdadeira. Opa, verdadeira aqui, né? Então a primeira parte aqui está verdadeira. Só que como é um E, pessoal, o E ele só vai ser verdadeiro se as duas informações forem verdadeiras. Então, essa ser verdadeira, mas eu preciso que essa também seja. E vamos ver aqui, ó, tá falando que não é equilibrista. Verdade, aqui, ó, eu tenho um trapezista que não é equilibrista. Aqui eu tenho um trapezista também, qualquer trapezista que eu pegar aqui, ó, não é equilibrista. Mas nesse desenho, pessoal, eu consigo um trapezista que é equilibrista, né? Então, por esse desenho, isso aqui é falso. E no E, se tiver um falso, dá falsa frase. Então, isso aqui também é falso. Então, a gente vê, né, que a única frase verdadeira é realmente aqui a letra C. Então, essa aqui é a resposta certa. Tá bem, então? E lembre-se agora, pessoal, de se inscrever nesse canal aqui com o sininho, porque aqui nós sempre vamos estar trazendo resoluções de questões de matemática e de raciocínio lógico. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!